Bem-vindos ao ambiente de estudos do Dermatoaula. Eu sou Gabriela Juncá e hoje vamos falar sobre vitiligo e outras hipocromias. Então se preparem, são 6 partes essa aula, então vamos lá. Para falar de vitiligo e depois de hipercromias, a gente tem que falar antes da síntese de melanina. Bom, então a melanina é sintetizada por melanócitos, ela se dá da conversão de tirosina em melanina. E quem é o responsável por essa conversão? A enzima tirosinase. Então tá aqui nossa primeira estrela do dia, tá? Bom, os melanossomos, eles são vesículas que são ricas em melaninas. E eles são produzidos pelos melanócitos e transferidos aos queratinócitos. Ou seja, queratinócitos não produzem melanina. Essa melanina é produzida pelo melanócito, que tem aqueles dendritos, e os dendritos transferem o pigmento para os queratinócitos. Existem 2 tipos de melanina. A felmelanina, que tem uma coloração amarelo-avermelhada, e a eumelanina, que tem uma coloração marrom enegrecida. Vamos então destrinchar a síntese da melanina. Primeiro a gente tem a tirosina, e a tirosina será convertida em dopa. Pela ação de quem? Da tirosinase, tá? Depois a dopa vai ser convertida em dopaquinona, também por ação da tirosinase. Só que, na primeira conversão de tirosina para dopa, a gente tem uma hidroxilação, tá? E na segunda reação a gente tem uma oxidação da dopa em dopaquinona. Então tá aqui a primeira reação e aqui a segunda reação. Bom, a tirosina, é muito importante dizer que a quantidade dessa enzima entre os indivíduos é a mesma, tá? E essa regulação da função dessa enzima é dada pelo pH melanossômico, que é responsável pelo controle da atividade da tirosinase. Então, muitas estrelinhas nesse momento. O albinismo oculocutâneo, que é a primeira doença que a gente vai falar a seguir, é um quadro onde você não tem a oxidação de tirosina em dopa através da tirosinase, tá? Porque essa enzima vai estar ou ausente ou diminuída, ou defeituosa. Então você tem exatamente essa pausa aqui, você já tem uma pausa no início do processo, tá? Seguindo o metabolismo da melanina. Após a formação de dopaquinona, ela pode ter 2 vias. Ela pode ser convertida em dopacromo ou em dopacisteína, tá? E a partir desses braços, você vai ter 2 tipos de melanina. Pelo dopacromo, você pode ter a formação de DHI, que vai formar eumelanina, mas nesse caso é uma melanina negra. Essa eumelanina negra, ela é insolúvel e de alto peso molecular. Os dopacromos também podem formar DHIAC, tá? O DHIAC vai formar o quê? Eumelanina também, mais uma eumelanina marrom. E ela é levemente solúvel e ela tem um peso molecular intermediário. Já a dopacisteína, ela vai originar o quê? A formação de felmelanina. A felmelanina é um pigmento amarelo avermelhado, ela é alcalissolúvel e tem um baixo peso molecular. Então, eumelanina deriva dos dopacromos, tanto a negra quanto a marrom. E a felmelanina deriva do metabolismo de dopacisteína. Lembrando que você tem uma derivação do DHI para eumelanina negra e do DHIAC para eumelanina marrom, tá bom? Quais as diferenças entre esses tipos de melanina? Por que isso é relevante? Primeiro, mais importante, a eumelanina ela é responsável pela proteção da pele contra a radiação ultravioleta, principalmente B, tá? Já a felmelanina, ela não é protetora para radiação ultravioleta. Então, esses indivíduos com predomínio de felmelanina vão ter cabelos loiros ou ruivos e a pele muito clara. E eles vão estar na escala 1 de Fitzpatrick. A regulação de felmelanina e eumelanina, ela vai ser estimulada pelo receptor de melanocortina, que é codificado por esse gene, que é o MC1R, tá? Então, esse gene, ele vai favorecer a síntese de eumelanina sobre felmelanina em indivíduos comuns, em indivíduos normais. Existem ainda outras enzimas que participam desse processo, tá? Que são proteínas de membrana. Entre elas a proteína Silver e as proteínas 1 e 2 relacionadas à tirosinase, tá? A proteína 1 e 2 relacionada à tirosinase, elas são encontradas apenas em eumelanossomos. Vamos agora falar da primeira doença da nossa aula, que é o albinismo oculocutâneo. Existem diversos tipos de albinismo, tá? Existe o albinismo oculocutâneo, quando pega a pele e os olhos, e o albinismo ocular, quando pega somente os olhos, tá? Então, falando aqui de albinismo oculocutâneo, AOC, tá?
Esse é um distúrbio de natureza genética autossômico recessivo, estrelas, tá? E nessa condição você tem uma redução ou ausência congênita de produção do pigmento melanina. Você tem um defeito da síntese. Os melanócitos, eles estarão em número e estrutura normais. Isso é extremamente importante, tá? Então ela não é uma doença melanocitopênica, tá? Porque você tem melanócito normal, em quantidade normal. Ela é uma doença melanopênica, porque você tem um problema na síntese do pigmento, da melanina. Como eu falei antes, as alterações oculares são essenciais para o diagnóstico de albinismo óculo cutâneo, tá? Quando você tiver só manifestação ocular, albinismo ocular. Se tiver comprometimento de pele e olhos, albinismo óculo cutâneo. Com relação às alterações oculares, a gente tem que entender que o sistema óptico ele é dependente de melanina para o seu desenvolvimento normal. Então, quando há deficiência de melanina, você vai ter uma alteração na decussação das fibras nervosas, levando a um predomínio de visão monocular sobre a visão binocular. Existe ainda também um problema de maior dispersão da luz no interior do globo ocular, e isso vai gerar fotofobia e alterações na retina e na córnea. Quais são as alterações oculares mais comuns no albinismo? Nistagmo, fotofobia grave, visão noturna pobre, hipopigmentação da retina, hipoplasia de fóvea, redução de acuidade visual, redução de pigmentação da íris e estrabismo. Então aqui um exemplo para vocês. A gente tem um paciente com albinismo óculo-cutâneo do tipo 1A, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, e a gente está observando o quê? A íris é quase rósea e totalmente translúcida, tá? Quando a gente fala de albinismo, a gente tem que falar de câncer de pele. Por quê? Porque melanina, principalmente a eumelanina, é responsável pela proteção contra a radiação ultravioleta, tá? Essa radiação solar, ela vai gerar dano oxidativo do DNA e vai induzir a estresse oxidativo e, consequentemente, dano do DNA e câncer cutâneo. No albinismo óculo-cutâneo, principalmente, você vai ter a formação do quê? De feomelanina, com uma produção quase mínima ou até mesmo ausente de eumelanina. Então, nesses quadros, o que eu tenho? Eu tenho uma predisposição a carcinomas de queratinócitos, como basocelular e espinocelular, e principalmente em áreas mais expostas ao sol. Como fator agravante, a gente tem a fotossensibilidade. A fotossensibilidade funciona como fator adicional de risco ao câncer cutâneo. Então aqui um exemplo, a gente está vendo aqui em cima um quadro de queimadura solar, tá, aguda, e aqui embaixo, por exemplo, um dano actínico crônico com cutis romboidal. A gente tem esse aprofundamento dos sulcos da pele. E nas outras imagens, o que vocês estão vendo? Diversas lesões de ceratoses actínicas, elastólise solar, tá bom? Então tudo isso é consequente a falta de proteção contra a radiação ultravioleta. Vamos passar para a classificação. Então respirem fundo, façam uma prece, porque a classificação do albinismo é difícil, é complicado, mas a gente vai destrinchar isso. Primeiro, todos os tipos, existem pelo menos 10, tá? Descritos na literatura. Todos os tipos de albinismo óculo-cutâneo são autossômicos recessivos. E esse defeito genético, ele sempre vai envolver a síntese de melanina. Então, de acordo com a atividade da enzima, da tirosinase, que é a nossa estrela, você vai ter uma classificação em albinismo tirosinase positivo e albinismo tirosinase negativo. No albinismo tirosinase positivo, que é o tipo mais comum, você vai ter a formação de algum pigmento. Inclusive, essa formação ela pode aumentar com a idade, tá? E esse pigmento vai ser encontrado na íris, na pele e nos cabelos. Já o albinismo tirosinase negativo, ele é o tipo mais grave. Você vai ter uma pele mais rósea, os cabelos brancos e um reflexo avermelhado nos olhos. Vamos fazer uma questão para a gente fixar esse conteúdo. Então, com relação ao albinismo, assinale a alternativa incorreta. Letra A. É uma dermatose hereditária autossômica dominante com apoptose precoce dos melanócitos. Pô, para tudo, ficou fácil. Então, essa está completamente incorreta. O que está errado nesse item? Primeiro, a gente sabe que o albinismo óculo-cutâneo, ele é uma desordem autossômica recessiva, tá? E a apoptose de melanócito, não. Você tem um número de melanócito normal. O problema é a síntese do pigmento. Mas vamos ver esse item B, porque olha a pegadinha que pode gerar confusão. É uma doença hereditária, podendo ser autossômica recessiva, dominante ou ligada ao cromossomo X. Pô, Gabriela, você falou tudo errado. A aula está completamente incorreta para tudo, já tô fazendo queixa na produção. Não, calma, não é assim. Todos
Todos os tipos bem caracterizados de albinismo óculo-cutâneo têm herança autossômica recessiva. Porém, o albinismo ocular é geneticamente heterogêneo, tá? E a forma mais comum de albinismo ocular, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, para vocês terem uma noçãozinha, tem uma herança ligada ao X, ou seja, ele afeta somente homens. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, todas as peças se encaixaram. Ficou fácil, né? Então é só ter calma que a gente vai destrinchar isso, vocês vão fixar esse conteúdo medular, tá? Com relação ao teste da tirosinase, também conhecido como teste do bulbo piloso, ele vai diferenciar 3 tipos de albinismo, que é o 1A, o 1B e o 2, tá? Como é que funciona esse teste? Você usa bulbos capilares, e esses bulbos eles são usados como fontes de melanócitos. Então, o que você vai ter? Você vai ter o bulbo capilar e você vai incubar nesse preparado dopa ou tirosina. E aí, se esse indivíduo, o bulbo capilar é óbvio, é do paciente, tá? Se esse indivíduo, se essa amostra do bulbo tiver pigmento, formação, escurecimento do bulbo, você vai ter o quê? Um albinismo tirosinase positivo, porque você formou algum pigmento. Se você não tiver formação de pigmento nenhum, se você não tiver escurecimento do bulbo, você vai ter um albinismo tirosinase negativo. Quais são os principais tipos de albinismo tirosinase positivo? São o 1B e o 2. Pode botar estrelinha aqui. E qual é o principal tipo de albinismo tirosinase negativo? É o albinismo tipo 1A, tá bom? Vamos ver a imagem do teste? É isso aqui, é um exemplo. Então, o que a gente tem? Mão voadora. Nesse bulbo aqui, você não tem a formação de pigmento, tá? E aí você incubou com a dopa ou com a tirosina. Então, no caso, aqui teve o escurecimento, tá? Que eu marquei aqui para vocês. Então, nesse caso, é um exame, né? Um teste da tirosinase positivo. Passando agora para os tipos de albinismo. Primeiro, o tipo 1, tá? Nesse tipo de albinismo, você tem uma mutação homozigota ou heterozigota do gene da tirosinase, também conhecido como TIR, tá? E existem 2 subtipos, o 1A e 1B. Esses 2 subtipos são responsáveis por 40% dos casos de albinismo óculo-cutâneo. Muito importante. Pode fazer uma tabelinha, tá? Vocês têm que saber qual o tipo de albinismo e qual a mutação. Isso é muito importante vocês terem isso em mente, tá bom? No albinismo 1A, você vai ter uma ausência completa da atividade da tirosinase. Então, ele é o quê? Tirosinase negativo. Nesses pacientes, a gente tem o quê? Pele, cabelos brancos, olhos azuis e íris translúcida. Vamos ver um caso? Vamos ver um exemplo? Observem que a maior parte desses artigos que vocês vão ver, tem diversos que são japoneses, tá? O albinismo é muito estudado e muito prevalente na população japonesa. Então tá aqui, uma paciente com pele e cabelos brancos, tá? E com os olhos azuis e íris translúcida. Além desses achados, no albinismo 1A, você vai ter fotofobia, nistagmo grave e diminuidade da acuidade visual. Esse paciente ele não se bronzeia, porque ele não produz nada de melanina. E o risco cutâneo é muito grande. Já no albinismo 1B, tá? Você tem um decréscimo na atividade da tirosinase. E por isso o fenótipo é variável. Porque, de acordo com o grau de atividade da tirosinase, você vai ter uma manifestação, uma apresentação clínica, tá? Obviamente, por ele ter alguma função da tirosinase, ele é tirosinase positivo, tá? Antigamente, ele era conhecido como albinismo óculo-cutâneo amarelo. Por quê? Nesses casos de albinismo 1B, você tem uma produção de felmelanina. Algum grau de produção de felmelanina, porque a felmelanina ela precisa de uma atividade menor da tirosinase. Bom, nesses pacientes você vai ter pouco ou nenhum pigmento ao nascer, tá? Só que por terem algum grau de atividade da tirosinase, esse pigmento ele pode aumentar durante a vida. Então, durante a primeira e segunda décadas, os cabelos e a pele podem se tornar um pouco pigmentados. Nunca normal, mas eles sempre vão ser hipopigmentados, mas alguma pigmentação vai ter. Então, os cabelos vão se tornar mais amarelos, os nervos vão pigmentar e você pode ter surgimento de efélides, tá? Entretanto, a maioria, mesmo tendo algum grau de pigmento, se queima e não se bronzeia, tá? No albinismo 1B, você também tem algum grau de transparência na íris e, para complicar um pouquinho, tem variante, tá? Quais são os outros tipos clínicos de AOC tipo
1B. Existe o de pigmento mínimo, o platinum e o temperatura sensível. Qual que é importante desses três? O temperatura sensível. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O que acontece? Nesse tipo de albinismo, você vai ter uma enzima tirosinase defeituosa e temperatura sensível. Em ambientes com mais de 35 graus Celsius, ela vai perder a função, tá? Então, a síntese de melanina ela não vai acontecer nas partes mais quentes do corpo, tá? Então, esse indivíduo vai ter cabelo e pele brancos e olhos azuis ao nascimento. Só que durante a puberdade vai surgindo algum grau de pigmento. Os pelos dos braços, eles podem adquirir uma tonalidade castanho avermelhada. E o das pernas podem inclusive ficar castanho escuros, tá? Os cabelos e pelos axilares vão permanecer brancos. Por quê? Porque é temperatura sensível. E nessa área quente, você não vai ter pigmento. Vamos ver um exemplo para fixar? Então tá aqui. Um indivíduo com albinismo oculocutâneo temperatura sensível, onde os pelos axilares permanecem brancos, por ser uma região mais quente. Mas nos antebraços você tem uma região mais fria, então você tem um escurecimento desses pelos. Passando agora para o albinismo oculocutâneo tipo 2. Esse é o tipo clássico de albinismo tirosinase positivo e é o tipo de maior prevalência. Aonde fica a mutação? Mutação no gene da proteína P desse cromossomo. Quem é a proteína P? Ela é relacionada ao transporte da tirosina, tá? Esses quadros, eles têm pigmentação variável. Então, você pode ter uma pigmentação quase ausente a quase normal, tá? Então, aí, proteína P, outra estrela da aula. Bom, esses pacientes eles vão ter um pigmento ausente ao nascimento, mas a pigmentação também pode aumentar com a idade, assim como a pigmentação de névoas e surgimento de efélios. Os cabelos, sobrancelhas e cílios também vão ser amarelos, loiros ou castanho claros. Vamos ver um exemplo. Então tá aqui. O que a gente está vendo? Um paciente com cabelo loiro, cabelo amarelado e a sobrancelha também. No AOC tipo 2 também teremos alterações oculares. Então as íris podem ser azuis, castanhas ou cinzentas, elas podem ter transparências radiais e você também vai ter uma diminuição da acuidade visual e uma diminuição da pigmentação retiniana. Uma observação. Nesse tipo de albinismo, pelo pigmento poder ter sua produção aumentada ao longo da vida, essas alterações visuais elas podem melhorar com a idade, tá? Também tem uma variação, que não pode ser tão simples. A variação é o AOC2 marrom. Esse tipo de albinismo ele é descrito em populações africanas e afro-americanas. E nesses casos, o pelo e a pele são marrom claros, tá? A íris é cinza, a castanha ao nascer. Os indivíduos parecem normais, só que eles são hipopigmentados em comparação aos membros da família. E por terem um grau maior de pigmento, a queimadura solar não é frequente. Vamos ver um exemplo. Então, olha que artigo interessante. Aqui a gente tem duas irmãs com AOC2 e sua mãe. Então, assim, são pacientes, são indivíduos que poderiam passar como pessoas normais. Mas quando você compara com o resto da família, você percebe uma hipopigmentação. Chegamos aqui a uma parte que quero que vocês tenham atenção, tá? O AOC tipo 2, ele pode ter associação com a hipopigmentação vista em duas síndromes. A síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Angelman, tá? Por quê? As características pigmentares, elas vão ocorrer por deleção nos mesmos genes que estão mutados no AOC2. Então, olha que isso aqui é super importante. Produção, bota um raio aqui que eu esqueci das minhas estrelas e dos meus raios. Quando você faz um imprint genômico, se você tiver uma deleção na região 15q, que inclui o gene P, no cromossomo paterno vai ter síndrome de Prader-Willi. Se a deleção for no cromossomo materno, você tem síndrome de Angelman. Isso aqui é um negócio super rodapé de livro, mas é uma novidade, tá? Que ainda não foi cobrada em prova e é o tipo de questão de prova da prova teórica, tá? Muito obrigada e eu aguardo vocês na próxima aula.